pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao América Pod, o podcast produzido por alunos e alunas da MF América. Eu sou o professor Davi. Nos próximos 3 programas, nós vamos falar sobre os projetos que a escola está oferecendo. E neste primeiro programa, estamos recebendo aqui a professora Carol e a professora Andréia. A Carol vai falar sobre o projeto de ciências e a professora Andréia vai falar sobre o Clube do Livro. Bem-vindas, gurias! Oi, tudo bem? Oi. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, eu queria começar com cada uma de vocês dando um geral, assim, do que é o projeto, né? Pode começar, Andréia? Sobre do que trata o teu Clube do Livro? Bem, o meu projeto, né, ele fala sobre... Ele é o Clube do Livro, ele tem um foco na biblioterapia, e é um projeto que acontece no contraturno, né, e eu escolhi alguns alunos, quer dizer, alguns alunos se inscreveram, e ele acontece tanto de manhã quanto de tarde. Tem algum público específico no sentido de idade? Eu, na verdade, assim, alunos do 5º ao 9º ano, assim, foram convidados a participar, mas a maioria mesmo é do 5º ano, e agora temos novos inscritos do 7º também. Legal. Carol, eu falei certo? É o projeto de ciências? Como é que tu denomina o projeto? O projeto desse ano, então, ficou o projeto de práticas em ciências. Daí a ideia é diferente dos anos anteriores, que a gente fazia com um contraturno, e era por adesão, vinha quem queria, né? Porque o ano passado a gente tinha o projeto de horta e tinha o projeto do laboratório, que a gente fazia experiências e ainda fazia os passeios na volta da escola para conhecer sobre a territorialidade da nossa comunidade, né? Daí esse ano ficou só práticas de laboratório e ele funciona no turno com os professores de cada ano série, né? Então, eu falo com o professor do primeiro aninho e daí a gente vê o que está acontecendo de ciências lá no primeiro ano e a prática do laboratório ela vem para reforçar o que eles estão estudando. E daí no segundo ano, no terceiro e assim por diante, sempre na intenção de trazer para um real, para uma experiência, o que eles já estão vendo. Legal. Então, os alunos não se inscrevem para o projeto. Tu vai pegando um grupo de alunos, leva, depois pega outro grupo, é mais ou menos isso? Isso, não tem uma inscrição. Todos os alunos, a ideia do projeto é que todos os alunos possam frequentar o laboratório de ciências, possam usar os materiais que tem lá e experimentar esse espaço que estava sendo restrito, né? No fim, os pequenos nunca chegavam lá a conhecer o laboratório de ciências. Então, a ideia era democratizar o espaço para que todo mundo pudesse acessar e aprender, né? E o público, então, são os anos iniciais, do 1º ao 5º? O público é do 1º ao 9º. 1º ao 9º. Legal. Toda a escola. E como que surgiu a ideia de sugerir esse projeto? Foi a partir ali das enchentes, né? Que daí o projeto de ciências não poderia mais acontecer, como vinha acontecendo. E daí o laboratório estava também sem ter a utilidade que deveria ter, para os alunos poderem ir lá. Experienciar mesmo. Usar bastante material que a gente recebeu da SMED. E daí, nas outras escolas particulares, eu percebi que os alunos frequentavam o laboratório de ciências desde a educação infantil, e faziam experiências e gostavam. Então, eu achei que era importante que os nossos alunos também pudessem aproveitar esse espaço. Legal. E que tipo de experiências vocês têm feito até agora? No primeiro ano, a gente fez com massinha, né, que tem a ver com a motricidade. Vocês fizeram massinha? Fizemos a massinha, daí com farinha, sal, corantes, né? A gente fez ali o processo de tirar o corante também do papel. E os alunos colocando mão na massa. Mão na massa. Eles que fizeram tudo. Fizeram papel reciclado, eles que picaram o papel, que fizeram a massa ali do papel, que colocaram na bacia. Eles fizeram todo o processo ali. Foi bem legal. Daí eles construíram também um xilofone para experimentar os sons.
enfim, cada ano vem trazendo uma nova experiência que tem a ver com o que eles estão estudando. Legal. E tu, André, como é que surgiu a ideia do Clube do Livro? Bem, essa ideia, na verdade, já desde o ano passado, assim, eu tive vontade de trabalhar com um clube de leitura, né? E nasceu também da minha experiência que eu tive na minha formação em biblioteconomia. A gente teve uma disciplina de biblioterapia, né? E ali eu já comecei a pensar umas ideias, assim, eu poderia aplicar isso na escola, né? E tal, assim. E aí eu já vim pensando desde o ano passado e esse ano eu consegui colocar em prática. Legal. Podia, de forma sucinta, explicar pra gente mais ou menos o que é biblioterapia? Bem, a biblioterapia, ela é chamada, né, geralmente assim, genericamente falando, é uma terapia com livros. Existem dois tipos de biblioterapia. A biblioterapia clínica, que é feita por psicólogos, e a desenvolvimento, que é feita por bibliotecários, também pode ser feita por professores, né? Aqui, então, eu faço a biblioterapia de desenvolvimento, que a ideia é trabalhar com a leitura e interpretação de textos. Esses textos podem ser literários ou não. Então, aqui eu estou utilizando os textos literários, que podem ser contos, romances, né? E depende, assim, ali tem várias finalidades. Uma das finalidades pode ser promover um efeito terapêutico, né? Ou desenvolvimento, ou promover a recreação, assim, tem várias formas de abordar a biblioterapia, nas escolas, por exemplo. Legal. E a escolha dos livros é tu que faz em conjunto com os alunos e alunas que fazem parte do projeto? Como é que é feita a escolha dos livros? Sim, a gente discute assim quais são os livros que a gente tem, né? Primeiro eu faço garimpo, né? O que a gente tem, assim, uma seleção, uma curadoria, né, das obras. E aí eu discuto com eles, o que eles têm interesse de abordar, né? Mas sempre pensando assim, o que a gente pode aproveitar, né? Puxando para o foco da biblioterapia, né? Porque tem que abordar questões assim um pouco mais profundas para a gente poder ter um trabalho, assim, ter uma fala, né? Uma escuta sobre o que vem surgindo a partir desses textos. Tu me falou uma vez ali que tinha uma questão da identificação deles também com os personagens, né? Sim, sim. A identificação, ela acontece tanto por projeção, por identificação. Quando a gente está lendo, por exemplo, alguma obra e de repente algum aluno se identifica com aquele personagem ou alguma situação que aconteceu com aquele personagem, a gente para e faz essa escuta. Isso é muito legal. E aí, então, essa, na verdade, é a função da biblioterapia, né? Não só ler o livro por ler, mas a gente parar e fazer uma escuta. Isso sempre acontece em todas as nossas leituras, mais simples que seja, assim, só não sempre comenta alguma coisa. Isso aconteceu comigo, aí a gente para e faz uma pausa sobre, e reflete um pouquinho sobre isso. Legal. Esse é o diferencial, né, que eu penso, assim, do Clube do Livro, com esse foco, né. Sim. É a primeira vez que vocês estão trabalhando com esses projetos? A Carol falou que anos anteriores teve o projeto da Horta, né, o projeto dos territórios, mas esse em específico é a primeira vez, Carol? De projeto, sim, focado em experiências com várias idades, é a primeira vez. Meu caso também é a primeira vez que eu tenho essa experiência de projeto, na verdade. Sim, sim. Vocês já fizeram isso pontualmente. De outras maneiras, né? Sim. Bom, e a gente está gravando em junho, né? Até agora, o que vocês puderam observar e o que vocês esperam daqui para frente desses projetos? Ali no laboratório, eu acho que tá super bom, sabe? Eu acho que as experiências que a gente fez e a parceria ali, acho que as crianças estão gostando, eu sempre pergunto, né, se eles gostaram, eles estão curtindo, acho que eles estão aprendendo, acho que tá super bom, assim, acho que Sim. Se continuar assim, eu tô feliz. Sim. Não, é legal que é uma coisa concreta, né? Que eles vão sair do quadro ou do livro, vão botar a mão na massa, botar em prática o que eles vão aprendendo na teoria, né? Acho que é bem legal. Né? A gente sabe que a água e o sal se misturam ali, mas e aí, né? Quando evapora a água, será que o sal vai junto? Tem uma diferença bem grande, né? Entre a teoria e a prática, assim, a teoria na mente da pessoa e quando ela vai fazer na
prática mesmo, e ver a diferença. E ver que aquilo ali acontece de verdade, né? Concreto, assim, né? E tu, André, o que tu pôde observar até agora, assim, de participação dos estudantes? Então, assim, eu vejo o pessoal, por exemplo, turno da tarde, né, que são 2 grupos, né, manhã e tarde, bem engajados, bem interessadas, bem motivadas, são todas meninas, né? E aí eu já falei para elas assim que eu quero elas continuando no próximo ano, né, a gente ampliar cada vez mais e que elas continuem lendo, se interessem e levem isso para a vida, né, não só para a escola, assim, que elas possam se engajar em casa também com as leituras. Agora elas estão levando livros para ler em casa também. E que elas busquem a leitura como, não só como textos, assim, mas como ferramenta de autoconhecimento. Sim, não só como ler por prazer, né? Esse é o meu objetivo, assim, né? Usar a leitura não só como recreação, mas que elas possam usar como ferramenta, assim, na vida delas. Essa é a mensagem que eu quero passar também, né? Sim. Não, eu acho que num país que lê super pouco como o nosso, né? Ter essas meninas que estão fazendo o projeto contigo, de repente alguém vai olhar que elas estão num clube de leitura, vão se inspirar, e aí a coisa começa a ficar maior, né? E a gente já está com várias ideias, assim, para além, né? Do que a gente faz ali nesses momentos de segundas e quartas. Mas aí são projetos que estão acontecendo, que a gente ainda está em discussão, né? Mas a gente quer ampliar também. Sim. E a gente conseguir fazer essa parceria de ter um livro, né? De ter um livro com a gente para poder viver outras realidades além da nossa, né? Sim, com certeza. Isso aí faz a gente conhecer mais o mundo, a gente se conhecer mais, é muito bom. E também é interessante, assim, ter com quem trocar, né? Porque às vezes tu lê solitariamente, assim, e tu tem uma percepção, mas várias pessoas falando sobre o mesmo assunto, eu não tinha pensado dessa forma. E é isso que é interessante no clube, né? Do livro, assim, a gente poder trocar experiências, pontos de vista, né? Sim. Não, é legal que também, assim, aparentemente tem a relação que tu tem com as alunas parece um ambiente seguro, assim, para elas, né? Expressar o que elas entenderam de determinado livro, e aí o outro colega diz, eu não entendi isso, entendi outra coisa, é mesmo, né? E essa troca é bem saudável, inclusive faz parte da metodologia da biblioterapia, que é bem isso, ter um ambiente acolhedor, que a pessoa possa falar, né? Que vai surgindo ali, né? Nesses momentos de forma segura, como tu disse. Sim. E esse é o objetivo. E que tipo de desafio vocês têm encontrado até agora? Ali no laboratório tem o desafio que às vezes a gente precisa de materiais, daí tem que comprar algumas coisas, né? Porque não tem na escola. Agora eu comprei canudo, que a gente vai ter que fazer uma experiência, né? E vai precisar de canudo, tem que comprar balão, papéis diferentes. Então, às vezes, são materiais simples e baratinho que tu vai ali e consegue resolver, mas às vezes não. Daí deu R$10 a experiência desse mês de material baratinho, semana que vem, perdão, não é mês, semana, mais 10 ou 15 reais. Daí, do teu bolso. Do meu bolso. Sim. Daí, às vezes, tem isso, né? Sim. Que eu procuro daí fazer experiências que vão ter menos custo, nem sempre é a mais legal, né? Mas... até porque tem uma burocracia, né, para comprar tal material e na hora que tu precisa. Eu ia falar da burocracia, para os livros, por exemplo, demanda assim todo um tempo, né, de preparação. Primeiro tem que ter orçamento, né, depois a compra, então demora para chegar às vezes o material, mas no meu caso, por exemplo, assim, eu tenho que primeiro pesquisar o que eu tenho, né, para começar a trabalhar com eles, antes de qualquer coisa. Mas no meu caso, assim, o maior desafio foi quando a gente teve que fazer a reforma da biblioteca. Que aí eu tive que parar um tempo para a gente poder organizar todo o material e ainda estou em processo, né, de colocação nos lugares. Sim. Isso foi... Tive que parar o clube por um tempo, né? Eu acho que a próxima pergunta a Carol meio que já respondeu, mas se tiver mais alguma coisa para adicionar, como que os projetos de vocês conversam com outras disciplinas? Nossa, eu vejo assim comunicação total, assim, porque a leitura ela é fundamental em todas as disciplinas, né? E também eu penso em fazer parcerias com alguns professores também, à medida do que vai surgindo, né? A gente vai conversando.
Mas a leitura, no meu caso, sim, eu vejo que ela precisa ser ampliada urgentemente, né? Sim. E ela é a base para tudo, né? Na escola, a leitura, Eu percebo que aqui no podcast... interpretação. Sim. Eu percebo que aqui no podcast, às vezes, eu tento ajudar os alunos com a questão da fala. De se comunicar de forma clara, sabe? De respeitar uma vírgula. Quando, por exemplo, aqui eu tenho na minha frente um roteiro com algumas perguntas. Mas a gente tenta fazer como se fosse um bate-papo. E é um bate-papo mesmo, né? E às vezes, para alguns alunos, é mais difícil ler uma pergunta, respeitar o ponto, a vírgula, né? Então, isso é uma coisa que eu ando trabalhando aqui. Essas questões a gente tem trabalhado também ali no livro, porque elas fazem a leitura em voz alta. A gente tem um livro, que é um livro coletivo, né? A gente faz uma leitura coletiva, todas leem, inclusive eu. E sempre observando a questão, né, da pontuação, da fala. Também pode ter uma interpretação, a gente permite, né, se permite interpretar um pouquinho o personagem, com vozes diferentes, mas sempre cuidando da questão da leitura, da pontuação, e também do respeito do momento, né, da fala de cada um, né, para não se atropelarem, né, porque são várias pessoas, são 5 agora, mas talvez aumente a quantidade, então cada um tem que ter o seu momento, né, de fala, e sempre aquele cuidado de melhorar a dicção também, né, a leitura. Não, eu acho que isso que tu falou agora ajuda também bastante para as aulas de sala de aula mesmo, né? Que é a questão de entender que a minha vez agora é de ouvir, depois vai ser a minha vez de falar, né? Entender esses turnos de fala, essa é uma coisa bem importante de se trabalhar. Eu vejo assim, mas aí não no projeto, né? Na aula eu trabalho com eles a apresentação de cartazes, de trabalhos, e daí eles leem, né? E na leitura leem baixinho assim, às vezes sem essas marcações, depois tem que virar. E aí, o que tu entendeu disso tudo, né? Sim. Então é um trabalho que entra na vida, né? Inclusive, quando eles leem, a gente faz uma retomada, tá? O que vocês entenderam desse parágrafo? Porque às vezes a pessoa está lendo mecanicamente, né? E às vezes não entende completamente. Então, por isso a gente faz essas pausas. Sim. E as retomadas. E fazer uma leitura dinâmica, depois voltar e retomar alguns pontos. Isso. Cada pessoa tem seu nível de entendimento. Então, a gente faz uma retomada comum, assim, né? Para que todos entendam. Né? Sim. Gurias, de forma mais geral, assim, que importância que vocês acham que projetos têm para os nossos estudantes? Eu acho fundamental que a gente tenha outros espaços, além da sala de aula, para trocar ideias, outros professores, um outro contexto, né, que viabilize trocas, às vezes nem são com os teus da tua turma, são com maiores e menores, e eu acho isso super saudável. Pluralidade. E outros formatos também, que não seja o mesmo para a sala de aula, né? Eu vejo isso bem, assim, de forma muito positiva, porque não é aquela mesma configuração da sala de aula, né? Então eles têm essa dinâmica, assim, de se movimentar de outras formas. Os corpos, né? Isso, pode levantar ou grupos menores, grupos diferentes, isso tudo viabiliza que eles também vão para um lugar que eles podem agir diferente. Sim. E eu percebo também que a questão do protagonismo, né, eles terem nesse momento. Porque, às vezes, assim, na sala de aula, uma quantidade muito, muito grande, e eu sinto, assim, que os alunos se sentem mais valorizados, assim, os projetos. Eu acho legal também a questão de ser algo que eles optaram fazer. Com certeza. Sabe? Às vezes eu falo com o pessoal aqui do podcast que eles têm que vir, se eles quiserem vir, se eles quiserem fazer parte, e daí dá uma quebrada naquele clima de sala de aula, onde tem matéria no quadro, tem que copiar. A obrigação, né? Como? A obrigação, né? Né? Então, se fazerem algo, tipo, que alguma vez eles possam escolher, sabe? Porque na sala de aula, pessoal, é o professor que vai decidir o conteúdo que ele vai passar. Às vezes a gente conversa com os alunos e tudo mais, mas no final das contas é o professor que decide, né? Eu vou dar esse conteúdo para vocês, vou fazer
2, 3 avaliações, no final do trimestre vai ter uma prova, aquela coisa toda. Aqui é um outro contexto, né? Eles escolhem estar, né? A avaliação é uma coisa mais ampla, assim, né? Mais da participação mesmo do aluno. Eu acho que o tempo também é uma questão bem importante, porque o tempo no projeto, ele é mais flexível, né? Então, a gente, na sala de aula, não, é diferente, assim, né? Tudo muito marcado, né? Termina um período, começa outro, e ali no projeto não, flui melhor, né? Acho isso bem interessante. E nos projetos anteriores a gente conseguiu também escrever trabalhos, né? O trabalho que a gente estava fazendo, conseguiu levar para o salão de iniciação, e daí lá eles conseguiram ver muitas coisas que estavam acontecendo em outras escolas. Eles, acho que abriu bastante a cabeça deles, né? E no fim a gente ainda foi premiado, então isso trouxe também talvez uma noção de que o que a gente estava fazendo aqui, que era muito de boas, parecia tudo brincadeira, era importante, né? Então acho que foi legal também. Eu acho também que valoriza o aluno que quer fazer algo diferente, né? Ele vai se sentir valorizado, porque ele vai ter o retorno também, vai ver o seu, né, o produto do que ele fez, vai ter o resultado daquilo. Uhum. Eu estava conversando com um aluno hoje de manhã, e aí eu perguntei para ele: por que tu vem no projeto? Né? Se tu não estivesse aqui, tu estaria fazendo o quê? Eu estaria em casa dormindo só. Tá, mas não é mais legal dormir? Mas aqui a gente vem, a gente conversa, a gente trabalha, né? A gente faz algo que a gente quer fazer, né? Acho que é legal. Bom, a gente está se encaminhando para o final, pessoal. Se a professora Andréa me permitir, eu queria dar um spoiler aqui. O Clube do Livro da professora Andréa, ele vai virar um podcast também, né, prof? Isso mesmo. Né? A gente conversou juntos sobre pegar os livros que eles vão trabalhar no clube de leitura e escolher 2 alunos por vez para vir aqui no podcast fazer um debate, né? Que temas que estão sendo discutidos naquele livro e fazer uma troca de ideias mesmo, né? A ideia é pegar esses... Né, e promover essa troca de ideias, né? Isso mesmo, eles vão trazer a experiência que eles estão tendo lá no clube aqui um pouquinho para dividir, né, com vocês, assim, o que está acontecendo nos livros, né? Também. E pelo que eu percebi, as alunas estão super animadas. Muito, muito motivadas. Elas estão perguntando, assim, quando vai ser. Segurem a empolgação, né, um pouquinho. Nos próximos capítulos teremos mais notícias. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer muito a Carol por ter tirado um tempinho para vir aqui falar com a gente. Obrigado, Carol. Obrigada. Obrigado, Andréia. A gente vai continuar se falando, né? Sim, estamos ansiosos. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do América Pod. Obrigado a todo mundo que participou do episódio. Obrigado também quem nos ouviu até aqui. Não se esqueçam de nos seguir, compartilhar e comentar no Spotify e no YouTube. Vocês também nos encontram no Instagram, que é America_Pod_Oficial. Até o próximo episódio.